Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o podcast Trauman Traduz, o podcast direto no ponto. Trauman Traduz. Hoje é 1º de julho e vamos falar do poder das ruas. Você viu, você ouviu. Milhares foram às ruas nesse domingo para defender o ministro Sérgio Moro, desgastado depois do vazamento das suas conversas com os procuradores da Lava Jato. Foram centenas de milhares de pessoas, mas menos, bem menos, dos que saíram de casa para defender o governo Bolsonaro em 26 de maio. Os atos em São Paulo foram marcados menos pela quantidade de pessoas e mais pelas hostilidades entre grupos governistas, o Direita São Paulo de um lado e o MBL do outro. Essa queda na adesão já havia sido registrada também nos atos da oposição. A primeira manifestação em defesa das universidades, aquela lá em 15 de maio, que começou tudo isso, foi bem superior às seguintes. A questão é, isso significa que o pessoal está cansado de ir para a rua? Em termos, sim. Povo na rua se tornou uma marca da política brasileira, mas a história mostra que essas mobilizações têm fôlego curto. Lá atrás, bem antes de você ter nascido, lá em 1984, milhões de pessoas foram aos comícios defender o fim da ditadura e a volta às eleições diretas. Mas os atos terminaram assim que a emenda restabelecendo o voto para presidente foi derrotada no Congresso. Quando o então PMDB decidiu que o candidato Tancredo Neves seria candidato pela via indireta, fez 1 ou 2 comícios e ficou por isso. Em 92, os carapintadas que ajudaram a derrubar o Collor se desmobilizaram assim que o impeachment foi aprovado. Passado até agora há pouco tempo, os atos que derrubaram Dilma Rousseff duraram muito mais tempo, mas eles tinham um combustível bem especial. A cada semana, uma nova ação da Operação Lava Jato denunciava um novo escândalo, reforçando a vontade de muitos de ir às ruas e derrubar o presidente. Agora, alguém se lembra de alguma manifestação pela queda do Michel Temer quando se revelou aquela estranha conversa dele com o Joécio Batista? Nem eu. Os atos no governo Bolsonaro, eles foram gerados principalmente pelas provocações do ministro da Educação, o senhor Abraham Weintraub. Todo ano, as universidades sofrem cortes. Seja no governo Collor, seja no governo Fernando Henrique, seja no governo Lula, governo Dilma, governo Temer. Ano após ano, as universidades sofrem cortes que os seus resultados vão sendo soltos durante o ano. Nesse ano foi diferente porque, esse ano, a diferença foi a língua solta do ministro Weintraub. Se o ministro tivesse ficado quieto, não tivesse provocado as universidades, falando que elas promovem balbúrdia, etc., ninguém teria ido à rua e a gente estaria tranquilo nos nossos domingos. A questão é que, e isso é muito importante você entender, o presidente Bolsonaro acredita na força das ruas. Isso é muito importante para a gente entender a natureza do governo Bolsonaro. Ele acredita na força das ruas e acredita na força das redes. Faz parte, digamos, do show do presidente Bolsonaro, mostrar o poder que ele tem de mobilização, seja nas ruas, seja nas redes. Por isso, por enquanto, nós estamos em manifestações que vão e voltam, mas elas podem vir a ser muito importantes no futuro próximo desse governo. Vamos pensar, por exemplo, numa votação no Congresso Nacional. Eu vou aqui dar um exemplo simples. Imagine que a lei pró-armas, que o presidente tentou fazer por decreto, mas ele vai ter que fazer via projeto de lei, seja votado e ele queira aprovar esse projeto e ele coloque 100 mil pessoas em Brasília para pressionar o Congresso. Uma possibilidade. Ou o tal pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, se o presidente quiser pressionar o Congresso, ele pode fazer isso através de comícios e manifestações. Ou vamos pensar numa coisa muito mais perigosa. Vamos dizer que, e isso é fato, o Supremo tem que terminar sua votação, aquela que decreta que a homofobia é crime. Existem outras votações no Supremo que mexem com o comportamento e que o presidente Bolsonaro já se disse totalmente contra. Utilizar a pressão popular contra o Supremo ou contra o Congresso faz parte do instrumental, digamos, do governo Bolsonaro. Portanto, minha amiga, meu amigo, acostume-se. Esse será um governo que vai provocar atos de oposição por querer, para que eles venham para as ruas, e que vai promover os seus próprios atos como método de ação política. Ir para a rua vai ser o novo normal. Eu sou o Thomas Trauman e esse foi o Trauman Traduz. Eu volto amanhã.